Olá, meus queridos alunos, boa tarde. Estamos aqui para mais um dia de aula e hoje a aula é em matemática. Então, pegue seu livro e seu caderno de matemática e vamos começar. A última atividade que vocês realizaram envolvia esse assunto: sistema de numeração decimal, classes e ordem dos números. Nas últimas aulas que nós tivemos, nós trabalhamos bastante o conceito de número, de numeral. Vimos também como surgiu os números, como foi a descoberta. Então, isso a gente já trabalhou em sala de aula. E nós sabemos que os números são esses: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são os 10 números, por isso que chama-se sistema de numeração decimal. E a partir desses 10 números, nós conseguimos fazer contagem de coisas infinitas, não é? E também os números são infinitos, eles não têm fim. Mas a gente precisa entender uma coisa, que ele tem um valor dependendo da ordem que ele se encontra e a classe também. Vamos pegar, por exemplo, o numeral 1. Se eu colocar o numeral 1 aqui na classe das unidades simples, a classe das unidades simples é formada por 3 ordens. A ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Se eu colocar o numeral 1 na primeira ordem, né, da classe das unidades simples, eu vou dizer que o valor dele é 1. Se eu colocar esse mesmo 1 aqui, na terceira ordem, ele já não vai ter o mesmo valor. Nós temos que falar que ele está na classe das centenas, ele é o numeral 100 ou uma centena. Ele vai valer aqui uma centena ou 100. E se eu colocar ele na classe das dezenas, ele valerá 10 ou 10 unidades ou uma dezena. Vamos pegar agora o numeral 6. Se eu colocar o numeral 6 aqui na quarta ordem, a gente já vai passar para, a partir da terceira ordem, já se forma outra classe. Nós vamos para a classe dos milhares. Se eu colocar o numeral 6 na quarta ordem, que se chama unidade de milhar, ele não vai valer apenas 6. O valor absoluto dele realmente é 6. Se eu perguntar o valor absoluto, mas o valor relativo, que é relativo à ordem e à classe que ele ocupa, ele vai valer 6.000 ou 6 unidades de milhar. Outro número aqui dos 10 números do nosso sistema de numeração decimal. Vamos pegar o numeral 8. Se eu colocar o numeral 8 aqui na quinta ordem da classe dos milhares, que é a classe das dezenas de milhar, ele não vai valer apenas 8. Se eu perguntar o valor posicional, o valor posicional dele vai valer 80.000. 80.000, tá? Agora, vamos voltar aqui, esse numeral 8, e nós vamos colocar aqui dentro de qualquer outra ordem aqui, ou qualquer outra classe. Eu vou escolher aqui, tá? O 8 vai ficar aqui na segunda ordem das unidades simples. Ele valerá, o valor relativo dele será 80, porque ele está na casa das dezenas, que é a segunda ordem das dezenas, das classes, das unidades simples. Então, o número, ele dependendo da posição que ele se encontrar aqui, nesse quadro de valor e lugar, ele vai ter o seu valor. Se eu perguntar apenas que numeral é esse, você vai dizer o valor absoluto dele. Ele vale quanto? 8. Ele vai valer 8. Tanto faz eu colocar ele aqui, como eu colocar ele aqui. O valor absoluto dele vai ser 8. Mas o valor relativo já vai ser 80.000. Se eu colocar aqui na unidade de milhar, vai valer 8.000. Se ele tiver nas centenas, ele vai valer 800. E se ele tiver na unidade, ele vai valer 8. Então, o número tem um valor dependendo da posição que ele se encontra dentro da sua classe e dentro da sua ordem. A atividade de hoje vai ser a continuidade do valor posicional do número. Boa sorte e bom aproveitamento. Não esqueça de enviar a atividade. Tchau!